Você tá aí imaginando um futuro brilhante, cheio de carros voadores, paz mundial e de repente, bam! Vem Black Mirror e te joga uma distopia onde até a sua torradeira te julga, meus amigos. Isso é o de menos, né? Pior é quando ela te mata. Pois é, meus queridos nerds, hoje a gente vai pegar esse sentimentozinho desesperador para entender de onde é que veio essa nossa fixação maluca por futuros utópicos e distópicos. Bora descobrir qual que é a visão da cultura pop que tá bombando mais ultimamente, qual é a mais assustadora e também qual é a mais divertida. Vem comigo e com o Nerdice nesse rolê que mistura aí esperança, caos e muito desgraçamento mental. E para começar, vamos com o básico, né? Quem é quem e o quem é o quê? Porque se você tá se perguntando aí o que é que danado é utopia e distopia, qual que é a diferença? Bom, a utopia é a visão perfeita de sociedade. Paz, tecnologia que melhora vidas, a igualdade na humanidade, um verdadeiro feed do Instagram sem filtro, com muita luz e muitas cores pastéis. Já a distopia é o oposto. Pensa em tudo de ruim que poderia acontecer e vai acontecer. Um futuro lascado, meu povo, opressor, onde você acorda todo dia pensando como é que eu vim parar aqui. Enfim, resumindo, tá? A utopia é aquele sonho de um mundo melhor e a distopia é quando esse sonho vira pesadelo. Ou seja, sei lá, vai que você acorda um dia achando que é sexta-feira, mas aí você percebe que na verdade é segunda-feira e você tem uma semana inteira da escala 6x1 pela frente. E assim, né, gente, a cultura pop ama brincar de prever o futuro. Sim, de um lado nós temos o otimismo tech de Star Trek com viagens interestelares, sociedade sem dinheiro, paz, prosperidade. É lindo demais, né, gente? Todo mundo se abraçando, sorriso no rosto, ai que maravilha. Mas aí, do outro lado, a gente tem aquelas distopias para te deixar sem dormir durante dias. Tipo Hunger Games, onde o governo transforma a pobreza em reality show sangrento. Que se a gente parar para pensar, não é tão diferente do que a gente tá vendo por aí, né? Mas deixa quieto. Ou então Black Mirror, onde sua vida social depende de likes. Medo, mas também cá entre nós, qual que é a diferença mesmo dessa sociedade que a gente tá vivendo? Ok, não vamos surtar porque parece que ultimamente realmente tá mais na moda prever o caos do que prever o paraíso, mas com a atual conjuntura das coisas, como a gente tá vendo por aqui, a gente não pode nem julgar, né? E antes, meu povo, bem antes, tá? Na época dos dinossauros, lá no século XX, as utopias eram tipo metrópoles. Olha só como a tecnologia vai nos libertar. E hoje a gente vê um Elysium e pensa, a tecnologia vai separar ainda mais ricos e pobres. E o otimismo virou aquele negócio, né? Um leve pessimismo tecnológico. Dá um medinho, dá sim, a gente fica ali, né, segurando, mas a gente também sabe que é uma forma de alerta. Se continuar assim, vai dar ruim, ou já deu, como eu já disse algumas vezes aqui. Né? Mas enfim, tudo bem, não vamos nos desesperar, porque se a gente tivesse que pensar assim, vamos lá, um top utopias que a gente ama imaginar, que a gente espera que, pelo amor de Deus, se tiver um futuro que seja assim. Número 1, óbvio, a gente tem que vir com Star Trek, a sociedade evoluída, como a gente falou, sem guerra, só explorando o universo e tomando chá com o Capitão Picard. Emergency evasive! Fire everything! E do outro lado, Wakanda Forever, né, gente? Tecnologia absurda, cultura vibrante, tudo isso sem colonialismo. Queremos, pelo amor de Deus, todo mundo, sabe? Com tecnologia de ponta. You are a good man. Step into the spotlight with a good heart. And his heart
E a gente tem também a Tomorrowland, aquela pegada de se a gente acreditar, o futuro pode ser incrível, positivismo, coisas incríveis e coloridas. There's one way in. They know we're coming. Ou seja, a utopia, elas dão aquele jeitinho de dizer a esperança é a última que morre. Quem acredita sempre alcança. E finalmente, os dias de glória. É tipo aquelas mensagens motivacionais que a gente lê na internet. Mas do outro lado da moeda, respira fundo. Porque é só pedrada, viu, gente? 1984. Eu sei que esses 4 numerozinhos são gatilho para muita gente e não é por acaso, gente. É vigilância total aqui, tá? Sem privacidade e, basicamente, se você parar para pensar, o seu celular tá ouvindo tudo, mas sem memes. E se a gente continuar nessa pegada gostosinha de desgraçamento, a gente tem um Mad Max, um futuro pós-apocalíptico aí, que pior não seria, onde gasolina é ouro e areia que não falta, mas água... E é claro, eu não poderia deixar de citar The Handmaid's Tale, né, gente? Seja em forma de livro ou em forma de série, pelo amor de Deus. Opressão das mulheres, governo teocrático. Vocês estão entendendo o que é que eu tô falando? Socorro, mas ao mesmo tempo... You girls will serve the leaders and their barren. E é claro que a gente tem que falar de Matrix, né? A mãe, a mother de todas as distopias. Porque você nem sabe que tá vivendo uma simulação, entendeu? Você vai escolher o vermelho ou o azul? Você quer continuar vivendo no seu sonho de princesa encantada ou você quer saber o que é que realmente tá rolando no mundo? Será que a gente realmente não sabe que a gente tá vivendo uma simulação? E é óbvio, gente, que se a gente não falar de Black Mirror, a gente não tem como falar de futuro distópico, né? Cada episódio é um socão no estômago sobre tecnologia e humanidade. E assim, gente, são tantos traumas, tantos gatilhos, tantas temporadas. Tô ficando louco. Que não tem como negar que a distopia não brinca em serviço. É basicamente um surto coletivo com um espelho do medo do nosso futuro sombrio, né? Perder a liberdade, perder a humanidade e também perder o Wi-Fi. Mas ó, não nos desesperemos, tá? Eu vou deixar vocês darem um respiro, tomar uma água e olhar, sei lá, o que tá lá fora da sua janela, que não são robôs assassinos, antes da gente continuar essa viagem entre futuros perfeitos e apocalipses tecnológicos, tá? É uma pausa rapidinha pro nosso patrocinador, o chip que lê os seus pensamentos, agora com Bluetooth. Brincadeira, gente, a gente nem tem patrocinador, a gente tem uma TV educativa. Mas o intervalo é sério, eu volto já. Voltamos e sim, você deve estar pensando, Sai tá tão feliz nesse episódio, é porque o sorriso hoje esconde o desespero. Mas também a gente não tem como negar, né, gente? A galera ama uma distopia. E quando eu falo a galera, pois é, pra você ter ideia, vou trazer números aqui, tá? Porque a gente não brinca em serviço. Só Black Mirror teve mais de 20 milhões de espectadores na estreia das últimas temporadas, sim, lá na dona Netflix. Já Jogos Vorazes fez mais de 3 bilhões de dólares de bilheteria. É muito dinheiro. E enquanto isso, as queridas utopias estão ali, tipo aquele crush platônico que todo mundo gosta, é mó legalzinho, mas pouca gente engaja ou assume. Pois é. E por que, né, Sayaka? Você deve estar pensando, por que a gente prefere sofrer do que ser feliz?
Freud explica, tô brincando. Mas basicamente é porque a distopia gera essa tensão, esse conflito, essa adrenalina, e a gente adora sofrer no final das contas, né, minha gente? Vamos se tratar. Eu sei que sim, não adianta negar não, tá? Porque eu conheço vocês que estão aqui comigo. Já a segunda temporada a gente já sabe disso. Tipo, se a gente fosse comparar mesmo, muito superficialmente aí, tá? Não me cancelem, twitteiros, por favor. De um lado, a gente tem Star Trek, que é aquele futuro ideal, como a gente já falou. A humanidade evoluiu, superou preconceitos. Tá tudo lindo, tudo alienígena, hello. E aí, do outro lado, a gente tem o Black Mirror, né? Que é que se der tudo errado, e vai dar tudo errado, e vai ser pior do que você imaginava. E a gente vai sofrer. A gente vai sofrer muito mesmo. Então, enquanto Star Trek ele te inspira, Black Mirror te traumatiza. E aí, realmente, tá? A cultura pop atualmente prefere, sim, sofrer traumas. Não leves, tá? Bem pesados e profundos. Mas vamos ser sinceros aqui, tá cada vez mais difícil também acreditar num futuro bonitinho com tanta treta no mundo real, né? Porque eu não sei vocês, mas por mim, só esse ano aqui, ele já pode acabar, a gente nem chegou na metade dele. Mas se eu tivesse um botãozinho de resetar e pintar tudo de novo, poxa vida. Então sim, gente, as utopias mostram a nossa esperança, que a gente quer acreditar que podemos melhorar, mas as distopias dão na nossa carinha e mostram todos os nossos medos e talvez a verdade nua e crua, que vamos destruir tudo mesmo, minha gente, inclusive nós mesmos, não só o mundo que a gente habita. E no fundo, viu, essas histórias são reflexos de quem somos ou de quem tememos nos tornar, porque na verdade seja quem nós somos lá no fundo. Bom, e aqui no Nerdice a gente ama essa dualidade, viu? A gente ama esses surtos coletivos, a gente ama essas viagens e não se cansa de ver, ler e jogar. E foi justamente pensando nisso que eu convidei a minha tuia totalmente premiada com o Guia Nerdice com as próximas distopias e utopias que vão explodir a sua mente. E também aquelas joias escondidas que a galera deixa ali, esquecidas no rolê, mas que a gente lembra aqui no Nerdice. Inclusive, Tutuia, my love, qual que é a sua distopia e a sua utopia favorita? Diz aí. E aí, Sai? Olha só, essa pergunta é muito difícil porque eu tenho muitos favoritos. Mas eu acho que eu escolho aí Jogos Vorazes porque eu acompanho aí desde a minha adolescência e tá vindo coisa nova por aí. Jogos Vorazes Amanhecer na Colheita tá chegando nos cinemas em 2026. E em um futuro próximo aí vamos ter também a terceira temporada de The Last of Us, que vai estrear ali pro finalzinho de 2026, para início de 2027, mas vamos ter aí dessa vez a Abby como protagonista. E já se prepara também que Duna 3 está prevista aí para um lançamento em dezembro do ano que vem. E outra distopia que tá vindo aí é do universo de Star Wars, que continuará aí com novos filmes e séries também, incluindo a continuação de The Mandalorian. E não sei se vocês se lembram de O Sobrevivente, que era ali estrelado por Arnold Schwarzenegger, mas vai ter um remake, que vai ser aí uma adaptação da obra de Stephen King, e tem aí previsão de estreia para dia 27 de novembro de 2025. O que não vai faltar no futuro é utopia e distopia pra gente assistir nos próximos anos. Mas e aí, Sayaka, qual é o seu favorito? Eu confesso que a minha utopia favorita eu ainda tô tentando achar, gente. Mas como vocês sabem, eu acho que ficou claro aqui, né, nesse programa, as minhas distopias favoritas, que de desgraçamento mental eu entendo, são sim Black Mirror e The Handmaid's Tale. Gente, eu tenho trauma até o resto da vida pra tratar na terapia. Enfim, gente, resumindo, a gente ama imaginar o futuro porque a gente é curioso, a gente é ansioso, a gente é fanfiqueiro e também um tiquinho paranoicos, né? No fim, seja utopia ou distopia, a gente só quer uma coisa: boas histórias e muito entretenimento. E agora eu quero saber de você. Você curtiu essa viagem? Porque olha só, se você curtiu, deixa o seu like.
se inscreve e também comenta se você é hashtag time Utopia ou hashtag time Distopia lá nos nossos comentários das nossas redes sociais que vocês já conhecem. E eu tenho certeza que vocês sempre estão dando uma olhadinha lá, tá? Enquanto isso, você já sabe, o Nerdice continua a sua luta a favor da democratização do conhecimento, da cultura pop, da cultura nerd e também de um futuro brilhante. Ou nem tanto. Enfim, gente, até a próxima. Tchau! Paz mundial. Eu não vou fazer isso, não vou fazer a pomba da paz, que aí é demais, né? Isso aqui vai render o quê? Amor e paz. Gente, eu tomei meu medicamento, hein? Mas eu acho que ainda não fez efeito. Freud ou Freud? Freud. Eu conheço o editor que eu tenho.